Fala pessoal, sou o Ronaldo com você, seu Nerd Professor, seu professor Nerd, você decide. Dando continuidade à nossa série de preparação para a Casa do Dragão, que retorna com sua temporada no dia 16 de junho, vamos nos preparar com nossos resumos da primeira temporada. A ideia aqui é simples, a cada vídeo eu resumo 1 ou 2 episódios de A Casa do Dragão da primeira temporada, para você relembrar tudo que aconteceu de mais importante na temporada, e assim ficar 100% preparado para aproveitar a segunda temporada. Hoje é dia de relembrar os episódios 2 e 3 da primeira temporada, que vão aprofundar mais sobre as camadas da relação de Alicent e Rhaenyra, o definhamento de Viserys e os primeiros reflexos das mágoas e intrigas que alimentam a maior guerra civil de toda Westeros. Ah, e vale reforçar, esse vídeo pode conter spoilers. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War is afoot. E claro que eu já vou aproveitar esse comecinho do vídeo para pedir o seu like. Esse é o melhor jeito de você apoiar o conteúdo aqui do canal, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá e, claro, me ajudar a trazer mais conteúdo. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio 2 da primeira temporada de A Casa do Dragão é chamado de Rogue Prince, algo como o príncipe malandro. Tão safadinho. Para quem gosta de D&D, Rogue seria um ladino. E dessa vez as tramas políticas se acentuam. Preciso lembrar para vocês que esse episódio, quando saiu, já tinha uma expectativa absurda. Afinal, o episódio 1 se consagrou como sendo a maior estreia da história da Max na América Latina. E sabe por quê? Não. Porque a gente ama um bom novelão. É verdade. A primeira cena do episódio já deixa a gente de estômago revirado, pois a gente vai ver o ataque pirata da Triarquia aos membros da Marinha Real. Aqui já se passaram 6 meses da morte da rainha Aemma, e Corlys enfrenta o rei Viserys, desejando fazer justiça pelos crimes do Engorda Caranguejos, que é o líder lá da Triarquia, como vimos sendo dito no primeiro episódio também. Essa é uma trama que vai se estender até o final do próximo episódio, por isso não vou me aprofundar tanto agora. Mas, em resumo, apenas Rhaenyra, aqui ainda uma copeira do rei, e Corlys acreditam que algo deve ser feito. O rei Viserys e todo o seu conselho acreditam que não é o momento para tomar atitudes. Rhaenyra então é retirada da reunião do Conselho do Rei e incumbida de encontrar um novo participante para a Guarda Real. Assim, ela parte para escolher ali o candidato de uma série de candidatos de várias casas. E aí que ela escolhe Sir Criston Cole, e isso vai trazer reflexos durante toda a Guerra de Fogo e Sangue. Já nos aposentos de Viserys, vemos que a relação entre ele e Alicent está se aprofundando, e o rei tem receio de que a sua filha descubra que ele está tendo esse aprofundamento, essa relação mais aprofundada com a sua amiga, com a amiga da Rhaenyra. Por mais que exista preocupação da parte de Viserys, o próprio recorte histórico já nos ensinou que não é muito comum aí que o instinto paterno seja muito valorizado. É então que acompanhamos Alicent conversando com Rhaenyra. A relação entre as garotas ainda segue forte e elas estão ali numa cripta conversando. Rhaenyra desabafa que se sente cansada e triste, porque mesmo que a mãe tenha falecido há apenas 6 meses, já existem muitas movimentações para casar novamente o rei Viserys, e claro que isso acontece para que mesmo a Rhaenyra tendo sido escolhida como herdeira ao trono, ainda seja viável encontrar um herdeiro do sexo masculino. Alicent, que já tem uma visão um pouco mais conservadora nesse sentido, diz que não é função dela se preocuparem com os assuntos dos lords, relembrando que o rei Viserys ama sua filha e por isso a escolheu como herdeira. Em outro momento, Viserys e Corlys debatem sobre uma possível nova rainha, e Corlys reforça como seria positivo que o sangue de Valíria se mantivesse forte com uma união entre as casas Valyrion e Targaryen, né? A frota de Valyrion e os dragões Targaryen. Então ele oferece a mão de sua filha em casamento ao rei, que decide pagar pra ver. Ele só não contava que a pretendente tem apenas 12 anos, e isso vai causar ali um estranhamento do rei. De um lado, o grande mestre apoia o casamento pela força das duas famílias, mas a mão do rei, Otto Hightower, considera um grande atrevimento de Corlys, já que isso é assunto para o conselho do rei debater. Rhaenyra e Rhaenys percebem a aproximação entre Viserys e a jovem Laena e começam a debater sobre quem realmente será o herdeiro.
Rhaenys deixa claro que não importa com quem o rei se case, o importante é ter um filho homem para herdar o trono. E disso a rainha, que nunca foi, bem entende, não é? Rhaenyra discorda, mas Rhaenys diz a frase que resume bem toda a série: os homens preferem ver o trono pegar fogo antes de deixar uma mulher subir ao trono de ferro. Machista! E esse sentimento de lugar roubado une muito essas personagens no futuro próximo. Enquanto o episódio reforça a aproximação entre Alicent e Viserys, o rei precisa lidar com um roubo. O seu irmão, o nosso príncipe malandro, Daemon Targaryen, roubou um ovo de dragão para dar ao seu futuro herdeiro que irá nascer. Claro que isso gera um problema, afinal Daemon foi exilado e perdeu vários dos seus direitos. Além de ter roubado o ovo que Rhaenyra havia escolhido para seu falecido irmão. O Otto Hightower é enviado para a Ponta Tempestade para solucionar o problema, mas só piora tudo, já que ele e Daemon se odeiam. Até que Rhaenyra chega e, com uma boa pitada de diplomacia e da boa relação que tem com o tio e, claro, com o seu dragão, consegue reaver o ovo. Ao retornar para Porto Real, Viserys se enfurece com o comportamento rebelde de Rhaenyra, mas ela o acalma, dizendo que realizou o feito sem derramar sangue e que duvidava que Otto sequer seria capaz de fazer o mesmo. Claro que os argumentos de sua filha, o deleite do reino, acalmam Viserys, que gosta de ficar calmo, né? E ele percebe como ela se parece com a falecida rainha Aemma. O momento de ternura é então destruído na próxima cena, quando o rei comunica ao conselho que já sabe quem será sua próxima esposa. Eu pretendo me casar. Com a Lady Alicent Hightower. Rhaenyra se decepciona, Corlys se enfurece, mas nada disso chega a lugar nenhum. Viserys está decidido. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. No entanto, Corlys decide então ir de encontro ao rei, e aliando-se ao príncipe Daemon, decide lutar contra o engorda caranguejos. E esse é o fim do segundo episódio. Pessoal, particularmente eu curto esse episódio pra caramba. Esse comecinho de House of the Dragon, antes da guerra em si, é muito rico de tramas políticas. Aquele diz-me diz e alianças que se constroem, se desfazem mais rápido do que a gente pode esperar. As dinâmicas de poder, elas são muito fluidas, e ver certas químicas em cena é muito interessante. Alicent e Rhaenyra, com o último episódio onde a sua amizade segue firme e forte, Rhaenyra se vendo num espelho da trajetória de Rhaenys, Viserys e o Otto com essa amizade que é baseada em interesse, o Corlys e o Daemon que acabam criando uma aliança inesperada, enfim, é um prato cheio de novelão. Mas agora vamos ao terceiro episódio, intitulado O Segundo de Seu Nome. Com mais um salto temporal, passaram-se 3 anos desde o final do último episódio. A rainha Alicent já deu um herdeiro para o rei Viserys, o príncipe Aegon II, e já está grávida novamente. O aniversário de 2 anos do pequeno Aegon II é comemorado com uma grande festa, que será finalizada com uma caçada, ao passo que Otto e seu irmão comentam que já é tempo de ser anunciado um novo herdeiro ao Trono de Ferro. A festa é interrompida com notícias dos degraus, e aqui a gente vai focar mais um pouquinho nesse enredo. Nos últimos 3 anos, Daemon e Corlys têm tentado exaustivamente vencer o engorda caranguejos e retomar os degraus, derrubando a triarquia de vez. No entanto, a guerra tem sido perdida pelo príncipe malandro e seus aliados, e Daemon foi ferido com uma flechada em seu ombro. O coração mole de Viserys até chega a se compadecer com o irmão, mas Otto sinaliza que é tarde demais para mandar ajuda. O rei então percebe que a sua primogênita não está na comemoração e começa a procurá-la. Nos jardins do castelo, Rhaenyra está lendo, e ao ver a aproximação de sua antiga amiga e atual rainha, deixa claro que não deseja ir à caçada. E aqui, para colocar um ponto final em qualquer dúvida, a gente percebe que a amizade das duas está bastante desestabilizada. O fato da Rhaenyra ficar chamando ela de Vossa Graça é bem impactante aqui. A Rhaenyra decide acompanhar o rei na caçada, porque foi obrigada como uma ordem, mas serve uma torta de climão ao relembrar ao seu pai que ninguém se importa com ela. Nas entrelinhas, entendemos que o espírito da princesa foi quebrando nos últimos anos. E agora que tem um herdeiro do sexo masculino, ela percebe que a chance de se tornar rainha é cada vez menor. Já na caçada, a garota é abordada por Jason Lannister, que dá uma boa flertada com ela e deixa a jovem extremamente desconfortável. Ao confrontar o rei Viserys, ele deixa claro para ela que já tem sido abordado por vários pretendentes que desejam a mão da princesa desde que ela chegou à maioridade. Mais torta de climão é servida e Rhaenyra decide fugir para longe de tudo aquilo. Sorco e Stone Cold saem em busca da princesa e eles têm um momento de compreensão mútua e acabam se aproximando mais. Já viu, né? Enquanto isso tudo acontece, a caçada do rei tem início pra valer. Por um lado, Rhaenyra mata sem dó nem piedade um javali que ataca ela e Criston Cole na facada.
enquanto o rei tem bastante dificuldade de realmente matar um cervo, que no início era para ser um cervo branco, né? Os caçadores encontraram esse cervo branco, mas na hora que o rei foi matar, não era aquele. Esse cervo branco vai aparecer para Rhaenyra. Já pararam para pensar como esses momentos são sempre emblemáticos no universo de George R.R. Martin? Como quando no início de Game of Thrones, os Stark encontram uma loba gigante que foi assassinada por um cervo, e isso é um presságio com os eventos que ocorrem no final da primeira temporada. Aqui podemos ter a leitura de como é difícil para Viserys sujar as mãos e fazer o que precisa, ao passo que a Rhaenyra está mais do que disposta a realizar os seus feitos, mesmo com fogo e sangue. Bom, teorias à parte, o rei Viserys também é alertado que corre na boca miúda a fofoca de que ele precisa casar logo sua filha, já que ela não herdará mais o trono de ferro, e isso irrita muito o rei, mesmo quando seu conselheiro, o Otto, né, a mão do rei, chega a sugerir que ele case Aegon com Rhaenyra, o que, pensando em Targaryen, seria a lógica. A cultura Targaryen seguia forte naquela época, mas a ideia é descartada pelo rei, que só quer saber de comemorar naquele momento. A princesa Rhaenyra até chega a encontrar o cervo branco, como eu já disse, né? Uma criatura que é quase mística, que deveria ter sido o alvo da caçada, mas ela o deixa fugir. Já de volta ao castelo, Otto conversa com Alicent e explica que o correto é que Aegon seja o herdeiro do rei. A rainha até tenta contra-argumentar pelo afeto que tem pela amiga, até esse momento ela estava a favor da Rhaenyra, mesmo que as duas estejam bem distantes. Mas suas próprias visões de dever e sacrifício falam mais alto e ela se vê compelida a ouvir as orientações do pai, o Otto, e orientar o rei a fazer de Aegon segundo seu sucessor. Mexido com toda a questão de Daemon perdendo a guerra nos degraus e estimulado por sua esposa, o Viserys decide então mandar ajuda ao irmão. No outro dia, Rhaenyra e o pai conversam e ela deixa claro que sabe que perdeu seu lugar como herdeira. O Viserys nega isso e relembra que a princesa deve buscar um pretendente. Aqui temos um momento importante em toda essa história. Viserys jura pela falecida Aemma que não irá substituir sua filha como herdeira. Guardem essas palavras, elas serão o combustível para a guerra que está chegando. E aí nós chegamos a uma sequência final do episódio, totalmente visceral e focada na Batalha dos Degraus. Vemos uma baía destruída e as forças de Corlys e Daemon dialogando sobre como vencer. Eles decidem por uma isca para trazer o engorda caranguejos e seus homens para terreno aberto e assim conseguir um ataque fatal. Revoltado com a oferta de ajuda do irmão e após espancar o mensageiro, o Daemon vai até o inimigo levando uma bandeira branca e disposto a entregar a sua espada. Claro que tudo era parte do plano e, após ver os homens saindo das cavernas, uma batalha se inicia e o príncipe malandro é alvejado por centenas de flechas. Ele até escapa de primeira, mas é atingido por outras e cercado pelos homens do engorda caranguejo. Nesse momento, Corlys, seus homens e um dragão surgem para exterminar a força inimiga. Mas Daemon vê a liderança adversária fugindo. Mesmo ferido, ele vai atrás do inimigo. O episódio termina com Daemon saindo de uma caverna carregando parte do corpo do engorda caranguejos. Fim da Batalha dos Degraus, da Triarquia e do nosso terceiro episódio. Galera, vocês podem ver que aqui as coisas começam a esquentar. Nossa jornada por essa guerra tá ficando cada vez mais fogo e sangue, e daqui pra frente é só ladeira abaixo. E aí o que vocês acham desses episódios? E sobre a relação de Rhaenyra e do pai, do casamento entre Viserys e Alicent, o que você achou sobre isso? Houve traição entre as amigas ou não? Conta tudo o que você acha aqui nos comentários. Você é hashtag time verdes ou hashtag time pretos? E não esquece, aqui no canal a nossa preparação vai até o começo da temporada. E depois vamos comentar episódio por episódio. Não se esquece de ativar o sino das notificações para receber um aviso assim que tiver mais vídeos. E para não perder nada, você já sabe, se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro e me siga no Instagram, @nerd.sor, com 2 S. Assim você acompanha enquetes e mais atualizações sobre o canal e não vai perder vídeo nenhum. Forte abraço e se cuidem!